E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, Arameu, de Badã, Arã, irmã de Labão, Arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Sim, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Olá, meus irmãos amados, amigos, colegas, né? Seja quem for você que entrou no canal, e seja bem-vindo. Se você não conhece, seja bem-vindo. Se você conhece, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, onde você estiver, o que você estiver fazendo, não importa a sua denominação, não importa a sua crença, a sua fé, não importa. Aqui nós não temos esse preconceito. Então, nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Jacó. Com certeza você já ouviu, conhece a história de Jacó, principalmente você que é cristão. Todo cristão conhece a história de Jacó. Mesmo que você não tenha lido dentro das escrituras sagradas, mas já ouviu uma mensagem, uma palavra de Deus, né? Uma palavra, né? Pastoral, onde o preletor ou o pregador, o mensageiro, não sei, né? Como que você chama, e que pregou a palavra do Senhor. E dentro deste personagem chamado Jacó. Muito bom. O Jacó é uma história muito bonita, muito linda, muito maravilhosa. É uma história assim emocionante. Ela tem assim de algo assim bastante interessante. Você vai perceber, vai ver, logicamente que você deve ter aquela impressão que Jacó é um usurpador, um ladrão mentiroso, ele é um astuto, né? É aquele cara que não presta, não vale nada, né? Fez tudo que dá de errado, né? E aí é como diz aquele ditado, né? Que meu avô dizia assim, que pau que nasce torto, morre torto. Pelo menos eu ainda concordo com meu avô, né? Com esse ditado. Mas dá a impressão, quando a gente ouve dentro da denominação a pregação, que não é exatamente isso. Dá a impressão que o pau que nasce torto, Deus vai endireitar ele. Pega ele e passa dentro de uma máquina de espremer cana, né? E
estica ele, né? É o que dá a impressão. Toda vez que eu ouvia uma pregação sobre esse assunto de Jacó, eu ficava perguntando para mim, não bate, tem uma coisa errada, tá? Alguma coisa não está, não está dentro desse contexto. Tá, não tem base uma coisa dessa. Como que Deus pode? Como que esse Deus pode, o nosso Deus, não saber quem é o ser humano e só saber quando esse ser humano nasce e aí que ele vai consertar ele para poder colocar na linha, para ele ser, no mínimo, aceitável por Deus. Que a palavra aqui diz que, né, Deus rejeitou Esaú. Como que Deus pode rejeitar Esaú e, e aceitar exatamente Jacó, que é o cara sem qualidades para Deus? Esaú é o cara bonzinho, perfeito, né? É o cara que faz tudo que uma pessoa merece, ser respeitado. É o cara respeitado, é o cara mais velho, é o cara que, né? Porque exatamente escolhe Jacó e não Esaú. Eu ficava aqui pensando, se você talvez você já conhece, já imaginou o que eu vou dizer. Porque você conhece bem tanto quanto eu. Talvez você ainda está pensando exatamente nisso que eu estou falando. E você está aí imaginando, puxa vida, né? Até hoje eu não consigo entender por que Deus escolheu Jacó. Qual será o, né? Que Jacó tinha de bom para oferecer depois de toda a lambança que foi feita? Então, eu quero que você preste bem atenção, porque se ainda você concorda com essa contextualização, eu vou falar para você, esse Deus não é o meu Deus. Eu afirmo categoricamente aqui, não é meu Deus. Porque se esse Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, que é o homem perfeito diante dos olhos de Deus, e o imperfeito ele escolheu. Ah, mas Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Tá, faz o que ele quer. Não, você tem que lembrar uma coisa, que Deus, ele erra o equilíbrio das coisas. Por quê? Ele sabe o peso e a medida. Ele conhece o peso e a medida. Então Deus, ele sabe exatamente quem é Jacó e quem é Esaú. E eu vou provar para você. Tá aqui, ó. Gálatas 5, Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. O próprio Paulo diz que Deus já tinha escolhido ele muito antes dele nascer. Muito antes. Se eu não me engano, Jeremias ou eu acho que é Jeremias mesmo. Deus fala para ele, olha, muito antes de você nascer, de você estar no ventre de tua mãe, eu já tinha te escolhido. Olha só,
Então, alguma coisa aqui nesse contexto de Jacó está errado. Eu vou falar para você, vou começar a contar para você, né? Para você começar a entender. A gente vai entender. Quando eu fui fazer o curso na Batista de Teologia, teve um momento da aula, de uma das aulas, que bombardearam o professor em questão de Jacó. Por que Jacó foi escolhido, sendo ele o pior de todos? E eu, como interessado, eu não fiz uma pergunta sequer, apenas deixei todo mundo perguntar. E eu, antenei. Eu fiz igualzinho aqueles cão que tá dormindo assim, quando faz um barulhinho, a orelha dele já é a primeira coisa que pula. Eu falei, agora eu quero ver se eles vão falar o que eu quero ouvir. Ou então, eu vou ter que aceitar esse contexto. Surpreendentemente, quando todo mundo ali, né, bombardeando, o professor falou, calma, gente, calma. Eu vou explicar para vocês. Aquilo que Deus não sabia, ou melhor, aquilo que o homem não sabia, Deus sempre soube e sabe. Isso já entrou aqui no meu cérebro. Pronto, agora sim, comecei a gostar da conversa do professor. E aí, ele disse, olha, aquilo que Deus sabia lá, hoje o homem sabe aqui. Por quê? Porque a tecnologia de hoje trouxe o conhecimento que o homem não sabia. Então, ele falou, hoje o homem sabe, né? Ou seja, os conhecimentos, né? Os médicos, doutores, eles, né, que estudam a área, eu não sei qual que prova, né? Que aquele os gêmeos que nasce primeiro, nunca foi o mais velho. Opa! Ele não precisava falar mais nada, para mim bastava, porque eu já entendi tudo. Porque é uma realidade. É uma questão de fecundação. Jacó é fecundado primeiro. E por ele ser fecundado primeiro, ele vai ser o último a nascer. Então Jacó não é o mais novo, é o mais velho. Independente de qualquer coisa. Se ele nascesse primeiro, seria o mais velho. Se ele nascesse por último, ele é o mais velho. Porque Esaú é fecundado logo em seguida. Fração de segundos. Jacó é mais velho, Esaú é mais novo. Mas Esaú está na frente. E aí, então, mas qual ser humano nessa época vai imaginar uma coisa dessa? E até hoje, ainda assim, é desconhecido por muitos que o gêmeo que nasce primeiro pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro,
como já aconteceu aí até de 7 gêmeos, né? Eu não sei se talvez até 9, eu não sei, mas são raridades. Mas o último é o mais velho. Por incrível que pareça. E não é uma coisa difícil de entender, não. É muito fácil, é uma questão de fecundação. Primeiro ficou, veio o segundo, terceiro, quarto, e o primeiro que foi fecundado vai sempre ficar por último. É o último a nascer. E Deus sabia disso. Mas que maravilha! Então, com certeza, a primogenitura de fato era de Jacó. E toda a bênção daquela primogenitura é de Jacó. Mas vai lá se saber disso. Aí vem outro caso, outra questão. Olha só, Deus, ele não interfere no desejo do homem, na vontade do homem, naquilo que ele, nas tradições do homem. Ele não interfere. Poderia ter deixado tudo conforme a palavra está aqui, que foi dita, né? Ó, até esqueci de dizer para você que capítulo que é, né? Ah, esqueci. Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao 23. Aqui no 23, voltando ao assunto, olha só. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A Rebeca entendeu isso. Mas como todo ser humano é apavorado, todo ser humano sempre quer dar um jeitinho nas coisas, né? Quer ajudar Deus. Rebeca tentou ajudar Deus. Por quê? Isaac, o homem, já está velho, cansado, já está, né? Não sei por quê, qual a razão, motivo e circunstância, que ele não quis obedecer essa promessa de Deus. E ele continuou na sua, naquela hierarquia humana. Qual que é a hierarquia? Não, o mais velho é o primogênito. Afinal de contas, Isaú nasceu primeiro. Isaú é o cara que eu gosto mais, é a minha preferência. Então, tudo que eu quero ele faz, principalmente um caçador, eu gosto muito de caça. E aí ele vai lá, ele caça o que eu quero, traz, prepara e traz para mim. Mas Jacó não é caçador. Jacó é mais pacífico, mais simples. Assim, talvez com diferença muito grande entre Jacó e Rebeca. Então a Rebeca tem assim a mais, porque aparenta mais com ela a maneira de pensar, a maneira de ser, aquela coisa. Puxado mais para o pai, Esaú, e puxado mais para a mãe, Jacó. É aquela, né? Como diz a minha esposa, teu filho parece muito com você. Graças a Deus. Então é assim que funciona. Então as preferências, porque não é que o amor é diferente. O amor por Esaú e por Jacó é o mesmo, mas a preferência é diferente.
Então, só que a promessa tem que ser cumprida. Mas não deixaram a promessa ser cumprida. Jacó estava mudando a promessa. E não tinha como reverter. Podia ter deixado ele mudar a promessa, não tinha problema. Porque Deus sempre dá um jeito das coisas. Mas Rebeca não viu isso. Ela não tentou para essa que Deus está no comando. Ela falou, não, está errado. Se Deus falou que Jacó vai ser o primogênito, né? Então vai ser o primogênito, vai ter que ser de qualquer jeito. E eu estou na ação. Eu vou ajudar Deus. E aí, ajudar Deus custou muito caro para Jacó. É caro, muito caro. Porque ele teve que abandonar o lar, teve que ir embora para longe, né? Lá para casa do irmão de Rebeca, parente, né? Família. Lá para onde, né? Onde sofreu muito, trabalhou muito para conquistar, chegar a ser o que ele queria. Saiu com a mão na frente e outra atrás. Já nada. Saiu fugido, de forma que quando ele dorme no meio do caminho, né? Ele vê, né, aquela escadaria, os anjos subindo, descendo. E ali ele faz uma promessa para Deus. Jacó tinha Deus. Jacó é um homem que tinha fé. Jacó é um homem que tinha fé. E uma fé tão firme como a de Abraão. Ele não era sozinho, porque ele era com Deus. Não era como Isaú, que estava preocupado com outras coisas, que para ele o que importa é o que ele quer. Não. Jacó tinha Deus no coração dele, que, né, fez com que toda essa lambança que foi feita pudesse ser revertida, né? E Deus estava sempre ali abençoando aquele Jacó. Né? Sem interferência. Deus não interferiu nos caminhos de Jacó, né? Nos caminhos pedregosos de Jacó, nas dificuldades de Jacó, mas sempre manteve firme né? Assim, aquela promessa, abençoando Jacó com as bênçãos, né? Que Jacó merecia. O homem de Deus, ele é sempre abençoado. Você não precisa ter essa incerteza. Seja lá a dificuldade que você passe, seja lá com a sua, né, pendenga da vida que todos nós, seres humanos, temos, porque somos totalmente ignorantes. Somos ignorantes, nunca sabemos de nada. Tudo, a gente pensa que sabe das coisas, né? Sabemos de nada. Ah lá, a Sara, por exemplo. A Sara quis ajudar, né? Ajudar Abraão a realizar seu sonho. Ela falou, poxa vida, esse meu marido fica aqui esperando a promessa de Deus e a promessa não cumpre. E a gente está velho, eu não, né? Já passado de idade, não sei como é que vai ser isso. A gente tem que realizar esse sonho do meu marido. E eu acho que só tem uma solução, né?
eu só tenho uma solução. Eu vou abrir mão disso, vou dar minha serva para ele, ter um filho com ela, e aí esse filho é nosso, eu vou criá-lo, e vai ser filho de Abraão, né? É aquele jeitinho que todo ser humano sempre quer dar, fazer. Ele nunca quer esperar as promessas de Deus cumprir na sua vida, né? E assim, da mesma forma, Raquel, né, aqui a mulher de Isaac, faz a mesma coisa. Poderia ser menos dolorido, né? Ficar sem o filho. Por tantos, né? Imagina, que tristeza. Então, irmãos, olha como a história é linda. É uma história maravilhosa. Não é essa coisa de porque Jacó roubou, Jacó é o ladrão, Jacó é o surfador, Jacó é o astuto. É só uma questão de o jeitinho do homem querer colocar as coisas no eixo. É como se, né, esqueceu que Deus está no controle. Você não pode esquecer que Deus está no controle. Deus conhecia Jacó e sabia. Jacó já estava escolhido. Muito antes dele estar no ventre da mãe dele, ele já foi escolhido para isso. Então ele é o precursor, né, da linhagem de Cristo. Porque tudo está alinhado e apontado para o que deveria ser, que é o nascimento de Cristo. É a formação de Israel, né? É a formação de Israel. Uma promessa que foi feita para Abraão e que não vai ser perdida de vista por Deus, jamais. Assim, tudo continua dentro de uma linhagem conforme Deus escreveu, até chegar o último dia, né? Que é o nosso porto seguro, é onde todos nós estaremos na presença de Deus. Estaremos nós todos, Jacó, Esaú, todos estaremos lá. Ou você está pensando que Jacó vai, ou você está pensando que Esaú vai para o inferno e Jacó não. Se você está pensando que Esaú vai para o inferno e Jacó ganhou a salvação depois que ele se converteu, que conversa é essa, irmão? Jacó nunca se converteu. Jacó já é convertido. Jacó apenas queria. É um ser humano igualzinho eu, que comete erros, falhas. Somos ignorantes, somos mercenários, somos lobos, somos tudo. Por quê? Porque não somos, né? Ainda nós somos Deus. Sabe por que nós somos Deus? Porque essa foi a escolha lá feita em Gênesis, lá no primeiro capítulo, no terceiro capítulo de Gênesis, né? Seremos como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí Deus fala assim, olha, agora são como nós, né? Conhecedores do bem e do mal. Se eles são como nós, então agora se vira nos 30. Eles quiseram assim, e eu não vou interferir. Se vira.
Ele não facilitou a minha vida, nem a sua, nem de ninguém, nem a de Jacó. Ele não facilitou a de Cristo. Ele não facilitou de nenhum ser humano que nasceu sobre essa terra e que vai nascer ainda. E ele não vai interferir nos nossos desejos, nas nossas culturas, nas nossas vontades, nossos sonhos. Ele não vai pegar nós e passar naquela máquina de espremer cana, não. Se vira. Você não é o Deus? Você não quis ser Deus? Eu sou Deus. Eu sei as medidas e sei também o peso. Então, você não sabe. Então, você vai ter que se virar. Muito linda a história de Jacó. Pelo amor de Deus, deixa de ficar inventando contexto. Aqueles contextos de muitos anos atrás que menospreza o contexto real, verdadeiro. Aquilo que Deus sabia, nós sabemos hoje. Que maravilha! Eu poder saber aquilo que Deus não sabia. Meu avô não sabia disso, né? Os meus descendentes lá atrás não sabiam desse contexto, mas nós sabemos. Então nós temos que marcar com passo daqui para frente. Te amo, Deus, te amo, Senhor, Tu és único, Tu és único, Tu és único, em soberania. O peso e a medida, onipotente, onisciente, onipresente. Te amo, Senhor, te amo, ó Deus, Tu és único, Tu és único, Tu és único em minha vida e absoluto. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe o mundo, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe onde você estiver. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E não esqueça, Jesus está voltando.